Todos querem ter informações, dicas importantes para a sua qualidade de vida. Você tem um encontro marcado com Fique por Dentro. Muitas entrevistas com especialistas da saúde. Personalidades da área jurídica orientarão sobre direitos e deveres dos cidadãos. Profissionais da educação completarão a pauta. E os profissionais liberais falarão sobre diversos segmentos do mercado. Começa agora, pela Rádio Trianon AM 740. Fique por Dentro, com as dicas do Lombardi. Fique por Dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Boa tarde, ouvintes da Trianon. Com muita alegria iniciamos o programa Fique por Dentro, aqui pelos 740 kHz em São Paulo e Grande São Paulo, nos 810 kHz na Baixada Santista e também através dos internautas que acessam o site trianoam.com.br. E hoje é o nosso primeiro programa de 2014, então quero desde já desejar um feliz ano novo a todos os ouvintes, que tenham muita paz, muitas alegrias, saúde e muita prosperidade também neste ano de 2014, mas principalmente com muita fé em Deus. Hoje o programa está especial porque temos aqui novamente a presença da doutora Rosana Rossetto, que ela é pós-graduada em fitoterapia e com especialização em cirurgia bariátrica. E ela já está aqui no estúdio. Boa tarde, doutora Rosana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Trianon. Boa tarde, Lombardi. Obrigada, pelo convite, por estar aqui. E eu quero também desejar a todos os ouvintes um excelente 2014, cheio de saúde, de realizações para todo mundo, né? E vamos encarar mais esse ano aí com vontade. E que há de ser melhor do que 2013. Com certeza. Com certeza. Doutora Rosana, o tema é bastante importante porque a alimentação, principalmente nos dias de hoje, aqui numa cidade tão grande quanto São Paulo, é aquela correria, aquele estresse, e as pessoas geralmente não se alimentam de uma forma correta, não é mesmo? Com certeza. Então vamos lá, doutora Rosana. Quais são os cuidados que devemos ter com a alimentação durante o verão? Porque agora o verão chegou, graças a Deus, eu amo o calor, chegou para valer mesmo, né? É verdade. Realmente, no verão, quais são os cuidados que nós devemos ter? Primeiro, de hidratação, né? A gente precisa tomar muita água, sucos, comer mais frutas, procurar investir na alimentação mais baseada em vegetais, frutas, alimentos mais crus do que cozidos, evitar frituras de qualquer maneira, porque isso é uma coisa que vai deixar a pessoa com menos disposição, mais indisposta mesmo, porque demora mais para fazer digestão. Então, você tem que buscar alimentos que refresquem, né? Ao contrário, no inverno a gente não busca os alimentos mais quentes, que é justamente para aquecer. Então, no verão, ao contrário, você tem que tomar mais líquidos e os alimentos que são crus, de preferência, e as frutas, justamente para ajudar a diminuir a temperatura do corpo. Fritura nem pensar. Fritura nem pensar, gente. Por favor. Aliás, gente, fritura o ano inteiro, nem no inverno, tá? Só de vez em quando. Quanto mais puder evitar, melhor, né? Por favor, grelhadinho, né? Doutora, nós falamos sobre o verão e é lógico, um mês praticamente é um mês de férias. E quem está de férias e quer ter aquele bronzeado impecável, ou quem não quer? Há alimentos que ajudam a ficar com a cor mais bonita e duradoura? E o que devemos evitar comer na praia? Olha, essa pergunta é super legal, né? Primeiro que assim, o ideal seria nós, durante pelo menos uns 2 meses antes de fazer a exposição ao sol, já nos alimentarmos com alimentos que tenham um teor maior de beta-caroteno. O que é isso? O beta-caroteno é uma substância que está normalmente nos alimentos que são amarelos e alaranjados. Então, onde tem beta-caroteno? Que todo mundo sabe, né? Na cenoura. Na cenoura. É a tradicional. Né? Na abóbora, né? Um outro alimento que tem bastante beta-caroteno. E nos alimentos, também nos alimentos verdes escuros, também tem. Eles também são muito bons para quem vai se expor ao sol, né? Então, isso é super importante. Também tomate, o licopeno também é bom. Tem uma série de alimentos, esses alimentos que são, principalmente de cor amarela, sempre pensar nessa cor. Eles são super bons, né? São excelentes para você manter uma cor bonita, né? Não ficar descascando, não ficar manchado, né? E o que a gente não deve fazer quando tá, principalmente na praia, gente? Sabe aquela caipirinha com limão ou com abacaxi, maracujá?
isso assim, é um suicídio. Não só em questão alimentar, não é esse o problema. A gente até vai falar do álcool também, eu vou falar, mas a questão, quando a gente fala de queimadura de pele. E até o sorvete, né? A criança não toma lá o sorvete de limão, de abacaxi, maracujá. Isso pode dar queimadura nas crianças e também nos adultos. Então, porque você junta o álcool e a acidez, porque todo alimento cítrico, ele pode causar queimadura quando é exposto ao sol. Pode dar uma queimadura séria, ficar manchado, né? Aliás, é muito comum, né? As pessoas às vezes voltarem da praia com queimadura na região da boca, justamente por causa disso. Chupa laranja na praia, ou mexerica, ou, né, enfim, alimentos ácidos, o abacaxi, o maracujá, né, a laranja, o limão, todos esses alimentos eles devem ser evitados. Ou então, se você fez uso, você tomou um suco, tomou um sorvete, lava a boca com água, né, corrente, potável, para depois se expor ao sol. Porque se você tiver com, por exemplo, chupar uma laranja e ficar exposto ao sol, imediatamente, dali a uns 30 minutos mais ou menos, você já vai começar a sentir ardência no local e pode formar uma queimadura. E por favor também, né, os banhistas, aqueles que querem pegar uma cor até forçada, não jogar Coca-Cola no corpo e se expor ao sol, né? Não, gente, isso aí é antigo, né? Isso aí... muito antigo, mas ainda tem gente que faz. Quando eu era bem criancinha, eu me lembro disso. Eu nunca cheguei a fazer isso não, mas eu me lembro dessa história. Mas sabe que ainda tem gente que fala que faz? Não, tem. No Nordeste parece que tem gente que ainda faz isso. Né? Coloca Coca-Cola para ficar com bronze, né? Imagina aquelas pessoas muito brancas, E a gente tem que pensar na questão da camada de ozônio, né? Então, a gente está com uma incidência diferente dos raios UV hoje do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Então, as pessoas têm que ficar bem atentas. Tanto que a gente tem um alto índice de ocorrência de câncer de pele, que também nós não tínhamos tanto. Então, tudo isso é importante, tá, gente? Doutora Rosana, 1h30 antes do programa, eu divulguei no Facebook que a senhora estaria falando sobre nutrição, a forma correta e tudo, e uma internauta chamada Sandra Freitas, ela é de Sorocaba, ela mandou uma pergunta. Ela diz: boa tarde, Marcelo Lombardi, doutora Rosana e ouvintes da Trianon. Boa tarde, Sandra. Doutora Rosana, qual sua opinião referente à dieta Dukan, famosa na França? Quais os pontos fortes e fracos dessa dieta? Abraços, Sandra Freitas. Oi, Sandra. Boa tarde, querida. Olha, essa dieta, como a maior parte das dietas da moda, nesse caso específico, qual é a base dessa dieta? A base dela é proteína. Então, você não faz uso da maior parte dos carboidratos e você fica só na proteína. Emagrece? Até emagrece. É como qualquer dieta. Se você tirar o glúten da sua dieta, você emagrece, né? Qualquer grupo que você exclua totalmente, você até perde peso de uma maneira mais rápida. Mas quais são os problemas que você tem com isso? No caso da dieta em que exclui carboidrato, gente, o carboidrato, ele é o combustível principal, principalmente de células nervosas. Então, você imagina, você fica sem combustível nas células nervosas, o que vai acontecer? Você vai lentificar todos os teus processos, principalmente os processos nervosos, né? Então, a pessoa vai ficar, normalmente ela fica mais irritada, né? Ela fica mais lenta, né? E fica com falta de energia mesmo, fica com aquela... mais cansada do que o normal. Por quê? Porque não tem o principal combustível. Nós precisamos nos alimentar sempre com todos os grupos de alimento. Você não pode excluir nenhum. Então, você tem que ter na tua dieta o carboidrato, tem que ter proteína, tem que ter um pouco de gordura, sim. Gordura é importante, né? É que o problema de nós, brasileiros, é que nós temos uma dieta com muita gordura e muita proteína. Ao contrário do que se pensa, a nossa dieta tem uma quantidade de proteína muito superior ao que é indicado, né? E até um pouco de açúcar também, porque o carboidrato também acaba virando açúcar. Então, a gente não pode excluir nada, tem que ter todos os grupos, porque aí sim você tem uma alimentação balanceada. Então, qual é a minha opinião, né? Você não pediu, só pediu os pontos fortes e fracos, mas de lambuja eu vou dar a minha opinião. Eu sou contra esse tipo de dieta. Eu acho que dá para você perder peso tranquilamente
com atividade física e dieta balanceada, sem excluir quase nada do seu cardápio. Mudando, às vezes, o tipo de preparação, que é o que eu sempre brinco, né? A questão das frituras, parece que eu sou, né? A fritura é o demônio da história, mas não é isso. É que realmente a gente tem sérios problemas aí de doenças cardiovasculares em função do consumo excessivo de algumas preparações, no caso das frituras. Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta, Sandra. Então tá aí, Sandra Freitas, de Sorocaba, e ela pôs uma observação aqui, olha que legal. Marcelo, amo o seu programa, parabéns. Eu agradeço pela sua audiência. Queridona. Muito obrigado, Sandra Freitas. Rosana, será que durante o verão podemos perder peso? Afinal, nos exercitamos mais e ficamos mais dispostos a tratar o corpo. Então é possível perder peso? Olha, assim, dá para perder peso, mas ao contrário do que todo mundo imagina, a época certa para a gente perder peso é no inverno, gente. Porque no inverno o seu corpo ele gasta muito mais energia para manter a temperatura do que no verão, né? Então, o ideal seria que nós nos programássemos para perder peso durante o inverno, porque o consumo é maior, independente de você fazer atividade ou não. Agora, no verão, é lógico que existe um consumo também pelo mesmo motivo, para manter as temperaturas, porque as temperaturas sobem e você tem que diminuir. No inverno, ao contrário, a temperatura cai muito e o organismo precisa trabalhar para elevar a temperatura e, com isso, né, manter a homeostase do organismo. Mas o ideal seria que nós perdêssemos peso no inverno e não no verão. Agora, dá para perder? Dá para perder peso, sim. E, gente, sem fazer essas loucuras, né? Esses dias eu não vi o programa, mas teve uma emissora de TV que estava falando dessas dietas da moda e das loucuras que as pessoas fazem no verão para ficar em forma. Então, assim, eu faço jejum, né? Uns fazem jejum, come uma vez por dia, o outro não come carboidrato, o outro não come proteína, enfim. Isso é loucura, dá para comer de tudo. Então, assim, uma alimentação baseada em frutas, em verduras, em vegetais, em carboidratos em menor quantidade, em proteína, enfim. Contemplando todos os grupos alimentares, dá para você emagrecer tranquila, com atividade física. Por quê? Porque às vezes no inverno você não faz. Agora no verão tá tudo aí para você fazer. Você que tá na praia, por favor, né? Corridinha na praia, de manhã, à tarde. E vambora, gente. Né? Dá para perder peso, sim. E um outro fator, doutora, é que no inverno, geralmente as pessoas comem mais porque sentem mais fome. E no verão, lógico, com esse calor todo, a pessoa pensa mais em líquido e não tem aquela fome, não é isso? Depende. Quem come bem no verão e no inverno. No verão também? Opa! Eu sou suspeito de falar também. Isso é mito, gente. Isso é mito. Quem conhece gente que gosta de comer, não tem essa história. Não tem história de calor, frio. Não. E tem uma outra coisa, gente, que a gente normalmente não fala, mas é importante. No verão, as pessoas bebem mais álcool, sabe, a cervejinha, isso engorda muito. Ao contrário, que o pessoal não fala que cerveja é diurética, gente, não tem nada dessa história de diurética. A cerveja, ela desidrata, é diferente uma coisa de outra. Ela faz com que você perca líquidos rapidamente. Por isso que você toma cerveja e tem necessidade de fazer xixi a toda hora. Por quê? Porque você está se desidratando. Não, é diferente de ser diurético. Então a importância também de, depois da cerveja... junto com a cerveja tem que tomar água, gente. Junto mesmo. Junto mesmo, para você ir mantendo, né, a hidratação do corpo e repondo os líquidos, exatamente. E para quem quer perder peso, maneirar, gente. Porque aí junto com a cerveja vem o petisquinho, não vem? Principalmente na praia. Ela mesmo acaba abrindo a fome também. Ela abre fome, né? Aí vem o petisquinho. Aí o petisquinho normalmente é fritinho, né? Pronto. É o pastelzinho, é o camarãozinho. E com isso, gente, você vai ganhar peso. Não dá pra dizer que não. A cerveja por si só, olha, pra vocês terem ideia, 1 grama de carboidrato, então, por exemplo, 1 grama de batata, tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de álcool tem 7 calorias.
Então, por aí a gente, entendeu? É uma conta simples. Simples, que é quase realmente o dobro, né? Quase o Tá? dobro. E a gordura, o óleo, 1 grama de óleo tem 9 calorias. Então, por isso que a gente fala da questão da fritura, porque ela acrescenta uma quantidade de calorias bem maior à preparação. Tá ótimo. Então tá aí as dicas da doutora Rosana Rossetto, que é nutricionista. Ela é pós-graduada em fitoterapia e com especialização em cirurgia bariátrica. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e na volta ela estará falando da importância da hidratação e os cuidados especiais. Já já voltamos. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Dr. Fábio Ravalha agradece a sua atenção e convida você a conhecer o Estúdio Artros Clínica, espaço voltado à atividade física na melhor idade e recuperação continuada após fisioterapia. Aulas diferenciadas que promovem o condicionamento físico, respeitando e estimulando as necessidades e aptidões individuais de cada aluno. Aulas personalizadas, personal trainers especializados, fisioterapeutas, aparelhos com tecnologia inovadora, Power Plate, plataforma multivibratória. Venha fazer uma aula experimental. Tudo isso numa sala confortável, climatizada, com iluminação natural e vista panorâmica. Rua Itapeva, número 490, Conjunto 102, São Paulo. Telefone 0 Prestadora 11 3289 8000. Repetindo, 0 Prestadora 11 3289 8000. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Padaria São Domingos, o melhor pão italiano de São Paulo desde 1913. Além do tradicional pão italiano, a Padaria São Domingos também tem linguiça calabresa, queijos, azeitona, berinjela, sardela, doces e a famosa sfogliatelle, além de grande variedade de vinhos. Sem dúvida nenhuma, entre as padarias tradicionais do bairro do Bexiga, destaca-se a São Domingos, que sobrevive há 4 gerações. Você, ouvinte de qualquer localidade de São Paulo, venha nos visitar. Rua São Domingos, número 303, telefone 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Anote 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Padaria São Domingos. Rocha Farma. Somos uma empresa que, desde o início, nos preocupamos com a qualidade dos produtos que manipulamos, porque sabemos da nossa responsabilidade. Essa é a principal razão de nossa solidez e ótima reputação nos segmentos há mais de 30 anos no mercado. Os produtos e medicamentos da Rocha Farma são formulados de acordo com as necessidades de cada cliente. A manipulação só é realizada a partir da receita médica, com especial atenção de nossos colaboradores quanto aos componentes e quantidades especificados em cada fórmula. Para isso, utilizamos modernos sistemas de equipamentos para garantirmos a qualidade de nossos produtos. Rocha Farma, farmácia de manipulação. Telefone 3284-0090, 3854-6989 e 3266-8178. Visite o site www.rochafarma.com.br. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Voltamos com o programa Fique por Dentro. Agora, a pergunta que é muito importante, principalmente nessa época de muito calor, verão. Então, doutora Rosana, quanto à hidratação, existem cuidados especiais? Existem sim. A hidratação, principalmente nas crianças e nos idosos, ela é de vital importância. Todos nós já ouvimos, até que ultimamente eu não ouvi nada, mas quando aqueles períodos de calor intenso, como a gente está vivendo essa semana aqui em São Paulo, você ouve muito que vários idosos foram internados com desidratação, as crianças, e é recorrente nos pronto-socorros as pessoas irem procurar por desidratação. Por quê? Porque esses extremos de idade, os idosos e as crianças, eles são mais sensíveis à falta de água. Né? É o que a gente falou. O que o teu organismo usa para diminuir a temperatura? Líquido, água. E a água não é produzida pelo nosso organismo, ela tem que vir de fora, você tem que ingerir. E normalmente as crianças e os idosos não têm o estímulo da sede.
Então, o que acontece? Eles tomam menos líquido e, com isso, eles desidratam muito mais rapidamente. Entendo. Né? Ainda mais as crianças na correria, brincando, correndo. Não, e bebê, principalmente bebê, né? Que começou a tomar os líquidos, né? Naquela fase em que a própria mãe ainda não está muito habituada, a criança não tem o hábito de pedir água. Então, isso é muito importante. Vai para lugares em que tem uma temperatura mais alta. Então, tem que estar oferecendo a todo momento. Pode ser fruta, pode ser líquido, pode ser chá, pode ser líquidos, no geral. Aí, nesse caso, é claro que o ideal é que eles não sejam adoçados, né? Mas líquido em abundância para a criança e para o idoso. E para o idoso, a dica que fica é a seguinte: mantenha uma garrafa de água próximo de você ou em lugares onde você passa a todo momento. Então, por exemplo, você você tem o hábito de ficar lá assistindo televisão, deixa uma garrafinha do lado, deixa uma jarra de água na cozinha, toda hora que você passar lá, você toma um pouquinho. No quarto, à noite, né, se sentir sede, acordar, toma um golinho de água, enfim, para ir habituando, porque a questão da sede também é uma questão de hábito. Se você não toma água, você não tem sede. Se você começa a tomar, o estímulo da sede acontece. Aí você vai começar a sentir sede, sentir necessidade de tomar água. Então, é super importante, né? Nesses dois extremos, para o adulto em geral, tomar lá os 2 litros, 2,5 litros, vai depender de cada um. Mas, assim, na criança e no idoso, é de suma importância estar oferecendo líquido a todo momento. E uma vez, alguns anos, eu trouxe aqui um farmacêutico e ele estava falando exatamente disso, e também ele falou que muitas pessoas acordam assustadas e quando vão ao banheiro, na primeira urina, que sai muito escura, que é exatamente uma das provas que a pessoa não está tomando líquido suficiente, não é? Excelente lembrança, gente. Para você saber se você está hidratado ou não, essa é a melhor forma. Aliás, a gente tem que observar a urina, tem que observar as fezes, tem que olhar. A urina, ela tem que estar límpida, da cor da água. Né? No vaso ali você não pode ver diferença. Isso é um sinal de que você está hidratado. A partir do momento em que ela mudou, começou amarelinho, mais clarinho, e quanto mais escuro fica, né? Isso quer dizer que você já está desidratado. Então, se por qualquer motivo esse é um sinal, viu que a urina está diferente? Opa, água, tá? Preciso tomar água, preciso tomar líquido. Tá? Então, foi muito boa essa tua observação, porque essa é uma forma da pessoa ver que está faltando líquido. Então é importante. Valeu a dica. Obrigado. Doutora, o verão é comum vermos notícias de intoxicação alimentar, porque isso acontece normalmente, né? Então, como podemos evitar esse tipo de problema? Tá. A intoxicação alimentar é realmente bastante comum. Né? Muito, muito comum. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, hábitos de higiene, né, gente? Em casa, tudo bem. Quando você está fora de casa, além de lavar as mãos, que isso é importantíssimo, observar onde você faz as suas refeições. Aquela coisa gente, não tenho nada contra barraca de praia, como em barraca de praia, não é esse o problema. Mas, assim, observar. Por quê? Porque em ambientes pequenos, costuma haver mistura de preparações. Então, por exemplo, você está fazendo peixe, aí você está fazendo salada, está fritando pastel, tá? E esse cruzamento de alimentos, isso pode gerar o surgimento, né, a contaminação por bactérias. Além disso, a gente tem a própria conservação dos alimentos. Às vezes a geladeira, o freezer não está funcionando adequadamente, né? E isso, quando você perde temperatura, a maior parte das bactérias, que as intoxicações, na maior parte, são causadas por bactérias. A maior parte delas a gente chama de bactérias termófilas. O que isso quer dizer? Que elas se desenvolvem dentro de uma determinada temperatura, que é a temperatura ambiente até 50 e poucos graus. Acima disso você mata. Então, por isso que você tem que submeter o alimento a uma temperatura adequada durante um período
determinado de tempo para você evitar a contaminação por bactérias. E depois manter esse alimento numa temperatura ou muito quente ou muito fria. Porque o problema, o que que é? Você faz o alimento, por isso que a gente tem tanto problema com maionese, com alimentos à base de leite. Então, principalmente esses alimentos, ou você não come fora de casa, que não sofrem cocção, né? Esses alimentos que não sofrem cocção, ou tenha muita certeza de onde você vai consumir para evitar isso. Inclusive, existem lugares que ou faltou energia por um período, teve aquele pico de luz e ficou ali um período sem refrigeração, né? Isso é um perigo, principalmente em praia. A gente fala em praia por quê? Porque as temperaturas são mais elevadas, né? E você tem um número grande de pessoas consumindo o alimento, que às vezes não está em condições, exatamente por causa disso. Por causa desses problemas de refrigeração, problema de cocção, ou então o alimento já está pré-preparado e aí teve um problema de refrigeração, contaminou, gente. E aí, assim, contaminou, a bactéria, ela vai, a população vai aumentando. Então, quanto maior a população de bactérias naquele alimento, pior vai ser a intoxicação. Vai ter que ter uma resistência muito... Exatamente. Não é fácil. Então, realmente, muita atenção aí onde você vai se alimentar, um lugar que você não conhece. Então, é sempre bom prestar atenção, né, doutora? Com certeza. Doutora, quais as dicas para a conservação dos alimentos nessa época do ano? A senhora acabou falando um pouco, né? Mas, no geral, quais as dicas para a conservação? Por exemplo, você em casa, você tem uma carne no freezer, um peixe, qualquer alimento, frango, que você vai preparar. Até um tempo atrás, eu me lembro que as pessoas tiravam aquilo, colocavam em cima da pia. Ou então abre a torneira, aquela coisa toda para descongelar. Não façam isso. O descongelamento tem que ser sob refrigeração. O que isso quer dizer? Que um dia antes, por exemplo, à noite, você tira do freezer, passa para a geladeira e deixa descongelar dentro da geladeira. Outra coisa, você descongelou o alimento, não vai recongelar. Você prepara, consome, se não consumiu, infelizmente tem que jogar no lixo. Não dá para você voltar para o freezer um alimento que já foi descongelado de maneira nenhuma. Além disso, observar quando você vai comprar. Por exemplo, um peixe. O peixe tem que estar com o olho brilhante, as escamas. Você tem que observar. Se ele já está com uma cara meio pálida, meio esquisita, você não compra. Porque tem alguns alimentos que fazem muito mal. O peixe, ele deteriora muito rapidamente. Muito rápido. Uma outra coisa que as pessoas têm muito problema no verão é melancia. Olha só, a melancia é tão inocente. Melancia é terrível né? Quando ela está com partes estragadas, é terrível. Gente, muito cuidado, porque eu tenho uma amiga que passou o ano novo no pronto-socorro, por causa de uma fatia de melancia. Que estava com aquela parte escura, mas, né... Tava, né, ela devia estar deteriorada, de alguma forma, passada, né, que a gente fala, passada, né? Exato. Então, muito cuidado. Então, a gente fala de frutas, eu tô sempre incentivando comer fruta, verdura, legume, mas assim, calma, né, gente? Não coisas que sejam suspeitas. Qualquer suspeita de cheiro, de gosto diferente, encosta, não consome. Doutora, a senhora falou da forma de descongelar, nunca usar água ou deixar na pia, sempre tira do congelador e deixa na geladeira. Ou micro-ondas. Não, exatamente, eu ia fazer a pergunta do micro-ondas, que tem aquele descongele, Não, né? Aí tudo bem, aí pode usar. No micro-ondas, sim. Mas é que durante muito tempo... É que assim, eu sou do tempo que não tinha micro-ondas, né? Então, eu me lembro que a minha mãe fazia isso. Que ela usava lá, ou deixava fora da geladeira o alimento, que nem existia freezer, era o congelador da geladeira, ou abria a torneira e deixava lá cair a água. Mas isso não é indicado, né? Principalmente com alimentos mais sensíveis, como é o caso do peixe. Outro alimento que também é meio perigoso ficar assim, acontecer, é o frango também, não é? O frango também. O frango e o peixe são muito sensíveis. Tanto no pré-preparo como no pós-preparo. Outra coisa importante, você preparou, você submeteu a temperatura adequada durante o tempo adequado. O que você vai fazer? Consumiu, não vai usar? Imediatamente geladeira. Tem gente que espera
o alimento perder temperatura antes de colocar na geladeira. Não. O Aí ideal é você colocar direto. Porque ele tem que sofrer justamente essa queda de temperatura abrupta para não ter desenvolvimento de nenhum micro-organismo. Né? Então, você não pode deixar chegar na temperatura ambiente para depois levar para a geladeira. Não. Você tem que terminar a cocção e ir direto para a geladeira, para o refrigerador. Doutora Rosana, eu tenho certeza que os ouvintes está sendo muito útil essas informações que a senhora está passando para os ouvintes, porque muitos têm esse hábito que a gente sabe, né? Principalmente tirar o alimento do congelador, deixar, passa o tempo, enfim. Isso é um perigo para a saúde das pessoas. Para a saúde. Doutora, agora uma pergunta. Devemos ter cuidado também em relação à água que ingerimos? Quais os perigos? Gente, olha, sabe aquele gelo que a gente não sabe de onde vem quando você vai para algum lugar, assim, né? Aí a gente volta para restaurante. Você não sabe como é que esse gelo foi feito. E fora que tem... Vocês sabem que aqueles sacos de gelo, inclusive, eles vêm escrito que eles não são para consumo. Eles são para temperatura. Não é para você colocar na bebida, por exemplo, e consumir, né? Outra coisa, se o cara faz o gelo com uma água que não está muito potável, está poluída, você vai ter o mesmo... Aí você vai, a fruta que estava estragada não era o gelo. Você pode ter até uma hepatite, um problema hepático, pode ter uma desidratação, né? Uma diarreia violenta. Por quê? Por causa dessa procedência da água. Então, muito cuidado com procedência de água e em casa também. A água de que você faz os cubinhos de gelo não é a água da torneira. Coloca uma água filtrada, fervida. Por quê? Porque é uma água que você vai ingerir, vai consumir. Então, é a mesma água que você bebe. As pessoas, às vezes, não pensam nisso. Com certeza. E naquele embalo, porque tá muito calor e tal, já... comprou esses sacos de gelo, muitas pessoas usam desse gelo mesmo. Veja bem, alguns são feitos com água potável e eles podem ser consumidos, mas normalmente na própria embalagem vem descrito, então não são todos que podem ser consumidos. E outra, gente, pensa numa coisa, você colocou lá, digamos que você comprou o gelo para gelar cerveja, você colocou a lata suja lá. Você vai pegar daquele gelo e colocar na tua bebida? Não, gente, é um pouquinho de bom senso isso, eu acho. É verdade. Verdade. Outra coisa, lata, no geral, você tem que dar uma lavadinha antes de pôr na geladeira, antes de pôr a boca. Por quê? Pode ter passado um roedor ali, um inseto, qualquer coisa. Você não sabe como é que foi distribuída essa bebida. Então, muito cuidado, gente. E principalmente essas dicas para quem já tomou um pouco a mais e que não está observando realmente, está naquele entusiasmo, já está alto, né? Então já pega o gelo. Nesse caso ele vai precisar de alguém para cuidar dele, né? Porque ele mesmo já está fazendo coisas sem noção, né? Doutora, voltando agora uma pergunta que a senhora citou um pouco, os cuidados que devemos ter ao comermos fora de casa nas férias, tipo petiscos na barraca de praia ou ambulante. Então, quais são os sinais de risco? Principalmente porque essa pergunta, a senhora falou um pouco antes do intervalo comercial. Para quem sintonizou agora, por exemplo. Tá. Bom, gente, quais são os sinais de risco? Então, quando os riscos de contaminação de qualquer alimento são principalmente o que a gente chama de contaminação cruzada. Em casa, para vocês terem uma ideia, você está cortando uma carne, você bateu um bife, por exemplo. Aí, naquela tábua de carne lá no objeto, tá sujo. Aí você vai e pica, sei lá, pica cebola. Ou pica batata, ou, enfim, qualquer outra coisa. O que acontece? Existe o que a gente chama de contaminação cruzada. Por quê? Porque a carne, antes da cocção, ela pode ter algum micro-organismo que ficou ali. Que a cocção vai destruir. Só que se você colocou um alimento cru, que você vai consumir cru, por exemplo, você vai cortar alguma coisa que você vai fazer uma salada crua. O micro-organismo vai ficar ali e você vai ingerir diretamente. Por quê? Porque ele não vai sofrer cocção.
Então, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Então, quando você tem uma cozinha em que vários alimentos estão sendo preparados ao mesmo tempo, você tem esse risco sim. E em ambientes menores, o risco com certeza é maior. Então, você toma muito cuidado aonde você está fazendo as suas refeições e como você está fazendo as refeições. Então, lavar as mãos é super importante. Então, na praia, ali, às vezes a criança está com a mão cheia de areia, vai, come, não sei o quê. Aí a criança tem uma diarreia e ninguém sabe por quê, né? Foi a comida. Não é bem a comida, foi a falta de higiene da própria criança ali. E por incrível que pareça, a senhora falou algo agora interessante e nós observamos. Às vezes estamos em restaurante ou qualquer coisa, pessoas que entram e saem do banheiro e a torneira, a pia está do lado de fora e a gente observa que as pessoas passam direto. Então, realmente precisa de um cuidado muito grande, né, doutora? Então, nem sempre é o alimento, né, gente? A gente tem que fazer a nossa parte. Com certeza. Doutora Rosana Rossetto, muito obrigado pela participação. Foi um programa realmente especial, já nesse primeiro programa do ano, com essas informações muito importantes que a senhora passou para os ouvintes. Muito obrigado, doutora Rosana. Obrigada, beijão a todos os ouvintes e muito obrigada. Nós que agradecemos, eu quero agradecer a todos os ouvintes, São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, os internautas, a Sandra Freitas, que enviou a pergunta também para a doutora, e ao Cléo aí na mesa de som. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até sexta-feira que teremos a participação do doutor Dario, ortopedista, que estará falando sobre o tema ortopedia. Fique com Deus, até a semana que vem, se Deus quiser. Você acabou de ouvir pela Rádio Trianon AM 740. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi.